Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria. Terceiro capítulo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com você, amado irmão, amada irmã. Eu me chamo Edgar Vieira, falo com você do distrito de Vieiras Bravos, Minas Gerais, paróquia Santa Ana, Diocese de Oliveira. Ouçamos a partir do parágrafo 90 do capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, segundo São Luís Maria Grion de Montfort. Postas essas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente, senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não lhes valerem tal trabalho, também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Em razão disso, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções à Virgem Maria, a Santíssima Virgem, para as evitar, e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela apegar-nos. Artigo 1º. Sinais da falsa devoção à verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber: número 1, os devotos críticos; número 2, devotos escrupulosos; número 3, os devotos exteriores; número 4, devotos presunçosos; número 5, os devotos inconstantes; número 6, os devotos hipócritas; e número 7, os devotos interesseiros. Devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam, singela e santamente, a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia, põem em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desgosto pessoas simples e humildes
ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm respeito à Virgem, à Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de devotos, de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo sob pretexto de destruir abusos. Número 2. Devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhes dirigiam. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que serve tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-me de que tem devoção a Jesus Cristo. Frequentemente pronunciam este santo nome, sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça. Digo entre parênteses, é preciso pregar Jesus Cristo. Eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro, num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sobre pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, isto a ela apenas como ao caminho, indo a ela apenas como caminho que leva ao fim almejado que é Jesus. A Santa Igreja com o Espírito Santo bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois a Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 42. Não é que Maria seja mais que Jesus, ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável, mas para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, como todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem, e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Número 3. Os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem Maria em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade dessa devoção por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, estarão em todas as confrarias de Nossa Senhora,
sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem entender ao que tem de sólido, sem não experimentar prazer sensível nas suas práticas. Julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Número 4. Os devotos presunçosos. Devotos presunçosos são pecadores, entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sobre o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem a confissão e não serão condenados, porque rezam o terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário, ou do escapulário, ou suas congregações, ou porque rezam o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem, etc. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, e também o Salmo 50. A hora da morte será suficiente. E para mais, são devotos da Nossa Senhora, usam o escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias, em sua honra, e às vezes até rezam o terço e o ofício à Santíssima Virgem, e até jejuam para confirmar o que dizem, para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se contam como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão. Foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados, no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. A estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como essa presunção diabólica, pois pode-se a dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado. Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção ao Nosso Senhor no Sacratíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso confirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é menos perdoável de todos.
Concordo que para ser verdadeiro devoto à Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todos os pecados, embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isso é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está neste caso, aconselho para que o faça, ainda mesmo que já tenha um pé no batismo. Faça essas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão de seus pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faças, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado. Isso contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo áudio: os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem, a intervalos e por caprichos. Ora são fervorosos, ora são tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir a Nossa Senhora, ora pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 12. E Maria esmaga-os sobre os seus pés como ao crescente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Porque são volúveis e indignos de serem contados entre os devotos desta Virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança, mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Número 6. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos à Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Número 7. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos que não acreditam em nada e criticam tudo, os devotos escrupulosos que temem ser demasiadamente devotos à Santíssima Virgem Maria, por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, e dos devotos presunçosos que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam em suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas
que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons e, finalmente, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo e ou obter bens temporais. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante, desinteressada. A verdadeira devoção é interior. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior, quer dizer, parte do espírito e do coração, provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. A verdadeira devoção eterna, número 2. É, em segundo lugar, eterna, isto é, cheia de confiança na Virgem Santíssima, como é de um filho à sua boa mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo o tempo, lugar e circunstância, nas dúvidas para ser esclarecida, nos desvios para ser reencaminhada, nas tentações para ser sustentada, nas fraquezas para ser fortificada, nas quedas para ser reerguida, nos desânimos para ser encorajada, nos escrúpulos para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos e espirituais, Maria é seu socorro habitual, não receando a ela importunar esta boa mãe num desagradar nem desagradar a Jesus Cristo. Número 3. A verdadeira devoção é santa. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega e a sua contínua oração, a sua mortificação universal, sua pureza divina e a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. Número 4. A verdadeira devoção é constante. Em quarto lugar, a verdadeira devoção é constante, fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade seus exercícios de devoção, torna-a corajosa em opor-se ao mundo com as suas modas e máximas, a carne e tentações, de modo que a pessoa verdadeiramente devota à Santíssima Virgem não é volúvel, melancólica, escrupulosa nem receosa. Não quer isto dizer que não caia, ou que não muda algumas vezes na sensibilidade de sua devoção, mas se cair, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Número 5. A verdadeira devoção, ela é desinteressada. Finalmente, a verdadeira devoção à Virgem Maria, ela é desinteressada, pois inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus e a sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve da augusta rainha por espírito de lucro e interesse, ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela
algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente, nos desgostos e securas, como nas doçuras e no fervor sensível. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Oh, como é agradável e preciosa aos olhos de Deus, de sua Santa Mãe, uma tal alma, que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta, mas como é raro encontrá-la presentemente. Foi com o intuito de que não seja rara que preguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões durante muitos anos. Desígnios, esperanças e anúncios proféticos. Muito já disse acerca da Santíssima Virgem, mas muito mais me resta dizer, e infinitamente mais será o que hei de omitir por ignorância, insuficiência ou falta de tempo, no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus. Oh, como seria bem empregado o meu trabalho, se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. João capítulo 1, versículo 13. E se este livrinho lhe revelasse e inspirasse pela graça do Espírito Santo a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, que vou descrever. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra à minha querida mãe e soberana rainha, de que sou último dos filhos e dos escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que, pela sua fidelidade à prática de ensino, compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas de minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no meu coração, e já há muitos anos peço a Deus que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor, e que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre, muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais frementes virão à fúria para rasgar, com seus dentes diabólicos, este pequeno escrito, e aquele que o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Mateus capítulo 24, versículo 15. Aquele que lê, entenda. Aquele que puder compreender, compreenda. Mateus 19, 12. Artigo 2º. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As práticas comuns. São muitas as práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eis em resumo as principais. Primeiro, honrá-la como digna Mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, ou seja, estimá-la acima de todos os outros santos, como sendo obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo,
meditar suas virtudes, privilégios e ações. Terceira, contemplar suas grandezas. Quarta, dirigir-lhes atos de amor e louvor e de reconhecimento. Quinta, invocá-la com todo o coração. Sexta, oferecer-se e unir-se a ela. Sétima, fazer as suas ações com o fim de lhe agradar. Oitava, começar, continuar e terminar todas as ações, por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com e para Jesus Cristo, nosso último fim. Mais adiante explicaremos esta última prática. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem igualmente várias práticas exteriores, sendo as principais. Primeira, inscrever-se nas suas confrarias e entrar nas suas congregações. Segunda, ingressar nas ordens religiosas instituídas em sua honra. Terceiro, publicar os seus louvores. Quarta, dar esmolas, jejuar e fazer mortificação espiritual ou corporal em sua honra. Quinta, trazer as suas insígnias como o Santo Rosário, o terço escapulário, a medalha milagrosa e a cadeiazinha. Sexta, rezar com modéstia, atenção, a devoção do Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave-Marias em honra dos 15 principais mistérios de Jesus Cristo, ou o terço de 5 dezenas, que é a terça parte do Rosário, e honra aos 5 mistérios gozosos, dolorosos ou gloriosos. Os mistérios gozosos são a Anunciação, a Visitação, o Nascimento de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo. Os mistérios dolorosos são a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a sua flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz e a crucificação. Os mistérios gloriosos são a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, ou Pentecostes, a assunção da Santíssima Virgem ao céu em corpo e alma e sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Também se pode rezar um terço de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que supõe ter vivido a Santíssima Virgem na terra, ou ainda a coroinha de Nossa Senhora, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra da sua coroa de 12 estrelas ou privilégios. Igualmente, se pode rezar o ofício da Santíssima Virgem, tão universalmente aceito e recitado na Igreja, ou o pequeno saltério de Nossa Senhora, composto por São Boaventura em sua honra, e que é tão terno e devoto que não se pode rezar sem comoção. Ou 14 Pai Nossos e Ave-Marias em honra suas 14 alegrias. Enfim, pode rezar-se quaisquer outras orações, hinos e cânticos da Igreja, tais como a Salve Rainha, o Alma Redemptoris Mater, o Ave Regina Coelorum ou a Regina Caeli, segundo os diferentes tempos, Ave Marias Stella e o Gloriosa Domina, ou Magnífica ou outras formas de oração, de devoção, de que os livros estão cheios. Sétima, cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais. Oitava, dirigir-lhe um certo número de genuflexões ou inclinações, dizendo, por exemplo, 60 ou 100 vezes cada manhã Ave Maria, Virgem fiel, a fim de obter de Deus, por meio dela, a fidelidade e as graças de Deus durante o dia. Da mesma maneira, pode-se dizer à noite Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para pedir por ela perdão a Deus dos pecados cometidos nesse dia.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E fazer com que sejam levadas em procissões as suas imagens, e trazer uma consigo como arma poderosa contra o espírito maligno. 11ª. Mandar fazer e colocar imagens suas ou seu nome nas igrejas, nas casas, nas portas de entrada da cidade, igrejas e habitações. 12ª. Consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Há ainda outras numerosas práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Divino inspirou às almas santas e que são muito santificadoras. Podem ser lidas por extenso em Paraíso Aberto a Filágia, composto pelo reverendíssimo Padre Paul Beirre, da Companhia de Jesus. Neste livro, o autor recolheu grande número de devoções e práticas pelos santos em honra à Santíssima Virgem. Essas devoções são de uma eficácia maravilhosa para santificar as almas, desde que sejam feitas com boa e reta intenção de só agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo como seu fim último e de edificar o próximo, com atenção, sem distração voluntária, com devoção sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura respeitosa e edificante do corpo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A prática perfeita. Tenho lido quase todos os livros que tratam a devoção à Santíssima Virgem. Tenho conversado familiarmente com os mais santos e sábios personagens destes últimos tempos. No entanto, declaro bem alto que não conheci, nem aprendi, prática de devoção semelhante à que vou expor. Esta exige de uma alma mais sacrifícios por Deus e a esvazia mais de si mesma e do seu amor próprio. Conserva-a ainda mais fielmente na graça e a graça nela. Une-a também mais perfeitamente a Jesus Cristo e, finalmente, é mais gloriosa para Deus, mais santificante para a alma e mais útil ao próximo. Como o essencial desta devoção consiste no interior, que ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão um pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Será Ele próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue à transformação de si mesmo em Jesus Cristo, à plenitude de sua idade na terra e da sua glória no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria.